Bem-vindo a uma aula de física, uma aula de mecânica. Então hoje eu vou falar de energia mecânica. Especificamente eu vou falar de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Eu vou começar aqui pela energia cinética. Imagine um corpo que ele está em movimento. Então ele tem velocidade. E ele tem uma massa também, porque ele é um corpo material, então ele tem massa. A forma que a gente vai calcular a energia cinética vem a ser essa aqui. Energia cinética, SC, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. É a fórmula da gente calcular a energia cinética. Em outro momento eu vou fazer a demonstração dessa fórmula. Mas hoje a gente vai ver algumas aplicações dela no cálculo de algumas incógnitas, né, que se necessita calcular. Então, eu já vou começar com um exemplo ilustrando o próprio cálculo da energia cinética. Imagine aqui, eu tenho um corpo de 12 kg, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero calcular a energia cinética dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos substituindo os valores. Massa, 12. Vezes velocidade, 20, mas é ao quadrado. Tudo isso divide por 2. Se você elevar 20 ao quadrado, dá 400, então fica 12 vezes 400 dividido por 2. Vamos ver quanto deu aqui. Vou rolar um pouquinho aqui. Aqui está. Fazendo esse cálculo 12 vezes 400 dividido por 2, temos uma energia cinética de 2.400 joules. Joules é uma unidade de energia. Agora sim, a energia só vai vir de joules se você usar a velocidade em metros por segundo e se você usar a massa em quilogramas. Que é geralmente, na verdade, o que o SI, o Sistema Internacional, usa. Velocidade em metros por segundo, massa em quilogramas e a energia, portanto, em joules. Mas eu posso, deixa eu rolar um pouquinho aqui, eu posso ter o seguinte, uma situação onde eu não tenho a massa, eu tenho a velocidade e tenho a energia cinética. E eu quero calcular a massa do corpo. É possível, pela mesma forma. Então, eu vou repetir a fórmula aqui, energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que a energia cinética eu já sei que é 8, igual a massa eu não conheço, m, vezes 2 ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. A gente vai repetir aqui, 8 igual a m vezes 4, que foi o 2 ao quadrado. Aí divide por 2. 8 é igual a 2m, porque eu dividi esse 4 por esse 2. Então, 8 é igual a 2m. Portanto, m é 8 dividido por 2, m é 4 kg. Então, podemos calcular a massa a partir, se você já conhecer a energia cinética e a velocidade. Muito bem, vamos lá. Eu já vou falar da energia potencial gravitacional. Para isso a gente vai precisar introduzir mais variáveis aqui. Imagine um corpo, ele está elevado do solo. Se ele está elevado do solo, eu digo que ele está a uma certa altura. A gente simboliza a altura por H. Então, esse H é a altura. O corpo está a uma certa altura. Ele tem massa? Ele tem massa. A fórmula para calcular a energia potencial gravitacional, que eu vou chamar de EG, é igual a massa do corpo vezes esse G, a aceleração da gravidade, que na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, é aquela aceleraçãozinha da gravidade que é 9,8, mas a gente geralmente arredonda para 10 no planeta Terra, na superfície do planeta Terra.
E aqui vezes a altura que eu chamei de H. Então, energia potencial gravitacional é G é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Essa é a fórmula da energia potencial gravitacional que eu também vou demonstrar em outro momento. Aqui a gente vai ver como aplicar. E aqui eu peguei um exemplo bem simples. Suponha um corpo está elevado a 12 metros de altura. A massa do corpo é 8 kg. Vamos calcular a energia potencial gravitacional dele. Utilizando aqui, massa vezes gravidade vezes altura. Energia gravitacional ou potencial gravitacional é igual a massa 8 vezes gravidade, aceleração da gravidade, na verdade. Como eu falei, a gente arredonda para 10 geralmente, né? Se for no planeta Terra. Vezes 12, que é o quê? 12 é a altura, 12 metros. Então ficou G é igual a 8, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade na Terra, vezes 12, que é a altura, que é 12 metros. Só é multiplicar, eu encontro 960 joules. Lembrando também, massa geralmente vai estar em quilogramas e altura em metros para poder sair em joules, a energia. Esse é o sistema internacional, as unidades do sistema internacional são essas. Né? Então eu posso até calcular em outras unidades, mas aí não vai sair em joules e não é o que o sistema internacional adota como padrão de unidades. Bom, rolando mais um pouco aqui, eu posso ter uma situação diferente. Eu conheço a massa do corpo, eu conheço a energia potencial gravitacional dele, mas eu não conheço a altura. E o G eu conheço, que é aquele 10, né, que é o arredondamento da aceleração gravitacional na superfície da Terra. Então eu vou para a mesma fórmula. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade, vezes aceleração da gravidade, vezes altura. A energia potencial gravitacional eu já conheço, 60, igual a 2, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, e a altura eu não conheço, eu vou colocar vezes H. Você repete 60, 2 vezes 10 você pode fazer que dá 20, repete o H. 60 é igual a 20H. H é igual a 60 dividido por 20. Então vai dar uma altura de 3 metros. Né? Então esse corpo aí, para ele ter essa energia potencial gravitacional, ele tem que estar a 3 metros de altura. Aí aqui é onde está a aplicação, a verdadeira aplicação desses tipos de energia. Porque depois que a gente passar por todo o processo, você vai entender, na verdade, o que eu vou falar agora. A energia potencial gravitacional pode se transformar em energia cinética e vice-versa. Ou seja, um tipo de energia pode se transformar em outro. Eu vou mostrar aqui. Esse carrinho aqui, vamos dizer que um carrinho está descendo a montanha, né? Então, lá em cima da montanha, ele está a 17 metros. Na verdade, não é uma montanha, né? Acho que é até baixo, mas enfim. É um objeto que está a 17 metros de altura, um carrinho. Ele está parado. Ele está em repouso, ou seja, a velocidade dele é zero quando ele está lá em cima. Você ainda não soltou, você vai soltar esse carrinho. Aí a massa do carrinho é 8 kg. Então temos aqui, massa do carrinho 8 kg. A altura que esse carrinho está em relação ao nível mais baixo é 17 metros, certo? E agora você solta o carrinho desce e chega lá no nível mais baixo. A pergunta é, qual vai ser a velocidade do carrinho quando chegar lá embaixo? É claro que vamos supor que não tem atrito, né? Porque atrito aqui na descida. Porque se tiver atrito, aí não tem como calcular dessa forma aqui, porque vai haver perda de energia. Então a gente está supondo que não há atrito, não há perda de energia. Então aqui, para ficar simples, eu separei o antes e o depois, dentro dos cálculos que a gente vai fazer. Como é que é isso? Antes, qual era a energia cinética do carrinho antes?
Se ele estava em repouso, a energia cinética dele é zero. Porque quem não tem velocidade não tem energia cinética, é zero. E a energia gravitacional dele quando ele estava lá em cima, isso é o que eu chamo de antes. G é igual a massa vezes gravidade, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura. G é igual a massa do carrinho 8, aceleração da gravidade 10, altura 17 metros. Multiplicando, eu achei uma energia gravitacional, potencial gravitacional de 1.360 joules. Então, o antes é assim, eu tenho uma energia cinética zero e eu tenho uma energia gravitacional de 1.360 joules. Vamos para o depois. O que aconteceu? O depois é quando ele está aqui embaixo. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. Energia cinética é igual a massa do carrinho é 8. Só que a velocidade do carrinho lá embaixo eu não conheço. Então eu vou chamar de V. Eu vou deixar V ao quadrado porque eu desconheço qual é a velocidade dele lá embaixo. E dividido por 2 que é da fórmula. O que eu vou fazer? Esse 8 eu vou dividir por 2. Dá 4. Então vai ficar assim. Energia cinética é igual a 4V ao quadrado. E agora é onde está... antes disso, de mostrar o que eu fiz depois, mas energia gravitacional lá embaixo, energia potencial gravitacional é zero. Por que a energia potencial gravitacional lá embaixo é zero? Porque lá embaixo ele não tem altura. A altura é considerada zero porque ele está no nível mais baixo. Então, quem não tem altura não tem energia gravitacional, não tem energia potencial gravitacional. Então, ficamos na situação seguinte, resumindo. O antes eu tinha a energia cinética zero e a energia gravitacional 1.360. No depois eu tenho uma energia cinética que é 4V ao quadrado, que eu ainda não sei quem é esse V, e uma energia gravitacional zero. Agora a gente vai para uma coisa muito importante aqui, para finalizar o nosso cálculo. O antes tem que ser igual ao depois. O que é isso? O antes tem que ser igual ao depois. Na verdade, a energia total antes tem que ser igual à energia total depois. E o que é energia total? É você somar a energia cinética mais a energia gravitacional. Então, energia cinética mais energia gravitacional antes é igual a energia cinética mais energia gravitacional depois. Vamos lá pegar aqui. Energia cinética no antes era zero. Energia gravitacional no antes, 1.360. Então, somo 0 mais 1.360 igual. Energia cinética no depois, 4V ao quadrado, que eu não sei quem é V, mais energia gravitacional depois, zero. Pode tirar esse zero daí, porque não faz diferença. Então, vai ficar assim, 1.360 é igual a 4V ao quadrado. V ao quadrado, eu vou dividir o 1.360 por 4. V ao quadrado, 340. V vai ser a raiz de 340, que dá aproximadamente 18,4 metros por segundo. Então, vou voltar aqui na ilustração da montanhazinha. O que aconteceu? Aqui em cima ele só tinha energia gravitacional. Quando ele desceu, essa energia se transformou em cinética e agora lá embaixo ele não tem mais a gravitacional, mas tem a cinética que ele não tinha lá em cima. Então a energia, no Enem principalmente, ele gosta de cobrar o conceito. Quando esse carrinho desce, o que acontece com ele? Lá em cima ele tinha energia gravitacional e essa energia gravitacional, potencial gravitacional na verdade, se transformou em energia cinética. Então aqui embaixo ele tem energia cinética, mas a energia potencial gravitacional ele não tem mais. Porque na verdade ele não tinha cinética. Aí assim, a gravitacional se transformou em cinética. Ele tinha gravitacional e não tinha cinética. Agora ele tem cinética e não tem gravitacional. Então é um processo de transformação de energia. Ok? Então essa é a primeira aula sobre esse tema de energia. Uma aula curta, mas o conceito precisa ser bem entendido, um pouco desse cálculo também. E aí eu vou gravar mais sobre, eu preciso falar mais sobre energia mecânica.
ainda existe a energia elástica, ainda existe falar sobre trabalho, envolvimento de trabalho e energia. Então, tem mais algumas coisinhas aí que a gente precisa conversar. Então, até a próxima aula.